vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática no dia 8/5. As páginas que nós realizaremos hoje serão as páginas 61 e 62, ainda trabalhando, o conteúdo de tabelas de dupla entrada e gráficos. Então, nessas duas páginas, lembrando sempre, nós precisamos colocar a data, Nesse caso, no dia 8/5. Depois que a gente coloca a data, a gente pode sim começar a nossa aula. Então, vamos lá? Vamos! 3. Beatriz é veterinária e organizou uma tabela com a quantidade de cachorros que atendeu em seu consultório no último mês, considerando as 4 raças mais frequentes. Então, nós vamos observar aqui que nós temos uma tabela, o título dessa tabela é Cachorros Atendidos, e aí aqui foi separado as raças e o número de atendimentos, Aí a gente tem o sim raça definida, temos a imagem dele. Esse sim raça definida também é conhecido, popularmente como vira-lata. O número de atendimentos foi 25. Poodle, número de atendimentos 20. Pug foi 20 também. E o pastor alemão, 15. Então, vamos lá, a gente tem uma atividade para fazer. A letra A diz o seguinte: represente as informações da tabela no gráfico de colunas abaixo. Então, nós vamos observar que esse gráfico tem o mesmo título, temos o eixo que define a frequência de atendimentos e o segundo aqui, o eixo é das raças, bom? Então, a gente vai ver que o sem raça definida foi 25, que é o sem raça definida ou vira-lata foram 25. Mas uma coisa que a gente vê diferente nesse gráfico aqui, que ele está indo de 5 em 5. Vamos observar? 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Então, ele está indo de 5 em 5. Então, a gente tem que ter muita atenção ao fazer. Sem raça definida foi 25. Então, a gente tem que pintar exatamente até o 25. Bom? Agora, os outros vocês vão fazer, vão pausar o vídeo aí, O outro foi 20, o outro foi 20, o outro também aqui foi 15. Pausando o vídeo e fazendo aí. Voltando aqui, a gente tem o próximo aqui, a gente tem o poodle, que foi 20. Então, a gente tem que pintar até o 20. São 4 quadradinhos, pintou até o 20. Agora, pug também foi 20, tem que pintar até o 20. O pastor alemão foi 15. E aí a gente pinta até o 15, tá bom? Concluindo aí o nosso gráfico, de acordo com os dados da tabela, a gente vem para a letra B. Que raça de cachorro teve maior frequência de atendimento? A gente vai ver aqui no nosso gráfico qual é o maior aqui entre eles. A gente vê que foi essa aqui, que é o do sem raça definida ou vira-lata. Concluindo aí, vocês podem dar um pause só para conferir, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai vindo concluindo a nossa aula, Aonde a gente observou uma tabela com muita atenção relacionada aos animais, Aos cachorros, e a gente extraiu alguns dados dessa tabela e assim pegou esses dados e colocou em prática no gráfico, tá bom? Nós realizamos um gráfico, lembrando que tendo as mesmas informações, tem o mesmo título, a gente tinha as mesmas informações. E aí nós realizamos a leitura desse gráfico, observando, o que teve a maior quantidade, que foram lá os vira-latas ou sem raça definida. Na próxima aula, hoje na verdade a gente tem uma tarefinha de casa, página 62, questão 4, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai corrigir juntinho, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.
bom com vocês? Como é que foi as aulas aí? Espero que tenham sido boas. Bom, hoje, 8/5/2020, sou a professora Gisneide e vamos seguindo aí a nossa aula de Geografia. Falei para vocês na última aula sobre as questões, das mudanças nas cidades. Nós vimos aí sobre as mudanças que as cidades têm em relação ao crescimento das pessoas. E aí eu apliquei para vocês um vídeo para vocês assistirem e falei para vocês analisarem esse vídeo, colocando os aspectos positivos, negativos, causas e consequências. Ah, professora, mas por que a senhora não explicou primeiro? Bom, eu queria que vocês aí primeiro tivessem uma visão, uma ideia de como as mudanças no campo poderiam ocorrer. Falei para vocês aí sobre a questão da mecanização no campo, quando a questão das máquinas chegam no campo, o que muda dentro dessas áreas, certo? Vamos ver um pouquinho aí o que nós vimos nas aulas anteriores. Olha lá, sobre as cidades que crescem e se transformam, coloquei para vocês os pontos aí, o que acontece, ganha asfalto, ganha mais fluxo de veículos, que mais? As áreas são desmatadas, áreas verdes, que mais que nós vimos? Que a questão do campo e da cidade tem suas características próprias, sobre que as áreas urbanas, o que nós temos nas áreas urbanas, o que nós temos nas áreas rurais, o que predomina, o que predomina nas áreas urbanas, foram questões que nós vimos nas aulas anteriores e vocês já estão afiadíssimos nesses assuntos, certo? Sobre a questão do tamanho dos locais também, sobre aí as características locais. E aí, mecanização, Vamos agora entrar no nosso assunto aí. Professora, a senhora podia ter falado isso na aula anterior, poderia, mas como eu falei, deixando para vocês aí pensarem um pouquinho, Vamos lá, agora sim eu vou explicar um pouquinho sobre a mecanização no campo. O que é a mecanização no campo? Ou seja, é a questão de colocar produtos, no caso máquinas, vamos dizer assim, dentro do campo, substituindo aí as pessoas que são chamadas mão de obra pelas máquinas, ok? Olha lá, acompanha comigo aí a leitura desse slide aí. Entende-se por mecanização no campo o processo de modernização das práticas agropecuárias, como a inserção de maquinários nos sistemas produtivos e de alta tecnologia para ampliar a produtividade ou a promoção de novas formas de desenvolvimento. Ao longo da história, destacam-se dois processos de modernização no meio agrário: a Revolução Agrícola. Professora, não entendi o que isso quer dizer. Bora lá. O que esse texto que eu passei para vocês ele está referindo? Que a mecanização no campo, ele está substituindo as pessoas que trabalhavam na área rural, na fazenda, no sítio, por máquinas, ou seja, substituindo essas pessoas por máquinas, tratores, que eles têm o quê? Uma mecanização, ou seja, eles são mais fáceis de manusear, facilitando aí a produtividade, ampliando a produção. Se antes eu plantava, eu tinha 3, 4, 5 pessoas trabalhando no campo, e aí eu produzia 50 tomates por semana. Com as máquinas, eu vou produzir 100 tomates, ou seja, eu vou triplicar o aumento da minha produção, com as máquinas, certo? Então, a mecanização no campo é a substituição de mão de obra por máquina, certo? Bora lá. Olha aí, eu apliquei para vocês
né, como atividade para você dizer quais são as causas e as consequências, além dos aspectos positivos e negativos. Bora ver alguns pontos? Os pontos positivos que nós temos aí: maior produtividade, menor mão de obra, rapidez na produção e transporte, menor custo. E os pontos negativos, professora? Olha lá: pouco emprego, agressão ao solo, poluição ambiental, ou seja, vai agredir, né, a questão do ambiente, pode afetar alguns animais também. Custo para adquirir as máquinas e equipamentos. Máquinas, né, que são os tratores, por exemplo, que são alguns maquinários que ajudam na produção do campo. Elas são maquinários muito caras e custam muito caras aí. Convém, portanto, analisar os efeitos de mecanização do campo sobre o espaço geográfico e a composição da natureza das sociedades. Afinal, a maior presença dos maquinários altera a dinâmica da produção e interfere na presença da mão de obra no campo, modifica a relação entre campo e cidade e é capaz de alterar até mesmo o ritmo de expansão e urbanização. Professora, não entendi nada também. Bora lá então entender esse texto aí. O que ele está dizendo? Convém, portanto, analisar os efeitos de mecanização no campo sobre o espaço geográfico. Ou seja, eu preciso mesmo de ter máquinas no meu sítio, na minha fazenda? É isso que ele está falando aqui. Analisar, né, os efeitos de mecanização no campo. Ou seja, eu sei que a questão, se eu usar máquinas, vai agredir o meu ambiente, pode agredir a natureza. E aí, no segundo ponto, afinal, a maior presença de maquinários altera a dinâmica da produção. Vai produzir mais, com certeza. Vai interferir na presença de mão de obra. Olha aí um ponto positivo e negativo. Vai alterar na produção, pode ter maior produção, mas vai interferir na mão de obra. Vai ter o que? As pessoas do campo, elas vão ser demitidas, né? E aí ele vai falar que modifica a relação entre o campo e a cidade e é capaz de alterar até mesmo o ritmo de expansão e urbanização. Aí ele está falando, ou seja, se essas pessoas saíram do campo, né, foram demitidas, elas vão para onde? Para a cidade. Na cidade, às vezes, né, não tem aí uma estrutura para receber todo mundo. Então, vai afetar aí todos os locais, certo? Então, esses foram alguns pontos que a gente aplicou aí nas questões da mecanização do campo. Nas próximas aulas a gente vai estender um pouquinho esse assunto, explicar de outra maneira e facilitando o entendimento de vocês, ok? Então, muito obrigada e até a próxima aula. Olá, crianças! Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o terceiro ano, aula do dia 8/5/2020. Então, vocês vão fazer somente uma atividade complementar, ou seja, uma pesquisa, tá bom? Vocês vão pesquisar sobre o golfinho. Mas, professor, o que é que a senhora quer saber sobre o golfinho? Só eu não, vocês também, porque vocês vão descobrir, é conhecimento para você, ok? Então, vamos lá. Pesquisar sobre o golfinho, os hábitos do golfinho, a respiração, como é que ele respira, onde eles vivem, onde os golfinhos vivem, lugar no Brasil onde o golfinho pode ser encontrado, aonde ele pode ser encontrado aqui no Brasil. Será que aqui no nosso Rio Madeira tem golfinho? Isso fica para vocês que vão descobrir. A pesquisa deve ser escrita no caderno, tá? Não é para fazer em folha, nem fazer em cartolina, não. É no seu caderno de ciências você vai fazer essa pesquisa, tá ok? Não esqueçam de colocar a data da sua aula, tá? De hoje.
E também, se vocês quiserem colocar alguns desenhos, né? Vocês podem também colocar na pesquisa de vocês, quem quiser, claro. Aí, ó, golfinho, coisa mais linda, né? Aí vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse animalzinho aí, tá bom? Muito obrigado, uma boa aula para vocês e boa pesquisa, ok?